Em se tratando de sucessão de leis penais no tempo, é possível que ocorra uma situação bastante interessante. Por vezes, a lei mais favorável não é nem aquela lei que estava vigendo ao tempo da prática do crime e nem aquela lei que estava em vigor no momento do julgamento do caso, mas sim uma lei intermediária. Vejam esse exemplo hipotético que eu coloquei aí na tela para vocês. Imaginem que quando o crime foi praticado, estava em vigor a Lei A, que previa uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Posteriormente, foi editada uma Lei B, que previa uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. E, na época do julgamento, já estava em vigor uma outra lei, uma terceira lei, que previa uma pena de reclusão de 3 a 8 anos. Neste caso, surge a seguinte dúvida: qual destas três leis deve ser aplicada? Bom, segundo a doutrina brasileira, sempre devemos aplicar a lei intermediária quando ela for mais favorável ao réu. E nessa hipótese, a lei intermediária tem dupla extratividade. Ela é ao mesmo tempo retroativa e ultrativa. Isso porque ela será retroativa em relação à lei vigente à época da prática do crime e ela será ultrativa em relação à lei vigente no momento do julgamento. Daí porque dizemos que a lei intermediária tem dupla extratividade. Seguindo o nosso roteiro, vamos ingressar agora no tópico 6, no qual abordaremos a ultratividade das leis temporárias e excepcionais. Lei temporária é aquela que traz expressamente em seu texto o dia do início, bem como o dia do término da sua vigência. A lei excepcional, por sua vez, é aquela editada em virtude de situações anormais, emergenciais, tais como guerras, calamidades, epidemias. A vigência da lei excepcional é limitada pela própria duração da situação excepcional que levou à sua criação. Portanto, encerrado o período de vigência previsto na lei temporária ou cessadas as circunstâncias anormais que justificaram a criação de uma lei excepcional, tem-se por revogadas as leis temporárias e excepcionais. Isso é uma característica dessas leis, né? Esse período determinado de vigência. Bom, o artigo 3º do Código Penal estabelece que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Para a doutrina majoritária, essas leis terão ultratividade ainda que sejam desfavoráveis ao réu, ou seja, serão aplicadas mesmo após a sua revogação, ainda que sejam desfavoráveis ao réu. Segundo a maioria da doutrina, isso deve ocorrer porque, caso contrário, elas perderiam a autoridade na medida em que fosse se aproximando o termo final da sua vigência. Ou seja, seria improvável que as pessoas respeitassem essas normas nos últimos dias da sua vigência, já que as pessoas sabem com antecedência, né, qual o dia do término da vigência dessas normas. Saliente-se, contudo, que uma parcela minoritária da doutrina acredita que a ultratividade em desfavor do réu de uma lei temporária ou excepcional é inconstitucional, pois fere a determinação constitucional da retroatividade da lei penal mais favorável. São adeptos desse entendimento, por exemplo, os autores Zaffaroni, Nilo Batista, Paulo Queiroz, Rogério Greco, entre outros. Um exemplo bem recente de uma lei temporária que existiu no Brasil foi a Lei Geral da Copa. Essa lei expressamente estabeleceu que os tipos penais nela previstos teriam vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Ao todo, ela criou 4 novos crimes. Vamos ver um destes crimes para tomá-lo como exemplo aqui para a nossa aula, tá? Lá em seu artigo 30, a Lei Geral da Copa estabeleceu que constitui crime reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais de titularidade da FIFA. E impôs, combinou uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Bom, percebam o seguinte:
Se alguém praticasse esse crime no dia 30 de dezembro de 2014 e o julgamento ocorresse apenas em fevereiro de 2015, por exemplo, essa lei teria que ser aplicada, embora tenha sido revogada, pois, como nós vimos, a nossa doutrina majoritária, a doutrina majoritária brasileira, acredita que as leis temporárias têm ultratividade mesmo quando são desfavoráveis ao réu.